Não sei se você acompanha aqui o canal há algum tempo. Inicialmente a gente iniciou esse projeto aqui com o nome de Armas e Livros. Então, mantendo aí a mesma proposta do canal, coloquei meu nome pessoal, né? Nome de batismo aí, Felipe Sabino. Então, a partir de agora você consegue localizar o canal de uma maneira bem mais fácil, colocando lá na pesquisa. E com relação ao vídeo de hoje, eu vou já entrar um pouco mais na parte teórica, voltar mais para o direito, que foi uma proposta inicial do canal que a gente abordou até agora, acho que em apenas um vídeo, que foi uma análise de uma ocorrência policial lá da PEMESP. Então, vindo para essa parte do direito, vou falar para você de maneira objetiva como que é possível, através de um método eficaz, né, uma coisa que funciona realmente, que não é complicado de se fazer, conseguir a sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. Vou falar um pouco do meu preparo na busca pela aprovação, tanto na primeira como na segunda fase. Vou falar para vocês aquilo que funcionou para mim, que com certeza pode funcionar para você. Você pode, de repente, ter até um método mais eficaz aí, mas esse certamente funciona. Então, primeiramente eu queria falar um pouco de quem eu sou, né? Por que você deve me ouvir sobre isso aí? Qual é a legitimidade que eu tenho, o lugar de fala, como está em moda falar hoje em dia. É o seguinte, eu sou policial militar em Alagoas há quase 10 anos. Sou bacharel em Direito, formado pela Universidade Federal de Alagoas, e sou especialista em Segurança Pública, Ciências Criminais, Processo Penal e também cursei uma pós em Advocacia Consultiva, né? Tenho essas 3 pós inicialmente, mas essa de Advocacia Consultiva, que é meio que um compilado generalista de Direito Civil, Processual Civil, Empresarial, umas coisas assim. Então, como pós-graduado nessa parte, né, de ciências criminais, de segurança pública, etc., eu sempre tive uma afinidade maior pela parte do direito penal, do processo penal, obviamente, e nada mais coerente, né, até pela minha profissão também, de querer fazer o exame da ordem na área de direito penal. Foi a área que eu escolhi. Como é que se deu o meu preparo, né, para esse exame da ordem? Para a primeira fase, você tem basicamente a cobrança de todas as áreas do direito, tudo aquilo que você viu na graduação. E aí, se você ficar estudando profundamente todos aqueles assuntos ali, dificilmente você vai conseguir fazê-lo, né? Você tem uma boa base da graduação, ótimo. Era uma luta verdadeira para conseguir conciliar trabalho com plantão da polícia, às vezes virando noite acordado, lutando realmente para conseguir terminar a graduação. Então eu não tive uma graduação assim de excelência, como muitos colegas aí que só vivia para estudar e tal, né? Então, como a minha base não foi tão legal, em muitos assuntos eu tinha uma certa carência, né? Aqueles que eu tinha maior afinidade, obviamente, procurava estudar mais, outros eu só procurava passar. E eu acredito que isso é a realidade aí de muita gente, né? Então, como é que a gente pode conseguir a aprovação nessa primeira fase do exame da ordem, se a gente não tem essa base toda aí, né? Não foi um aluno de excelência, vamos falar assim. Bom, primeiramente a gente precisa entender em que consiste essa primeira fase do exame da ordem. A primeira fase do exame da ordem consiste em uma prova objetiva, ou seja, você vai marcar lá a alternativa, constituída por 80 questões. Dessas 80 questões, você vai ter que acertar no mínimo 40, que seriam 50%, né, do número de questões. E aí, eu procurei na internet algumas estratégias e eu percebi o seguinte: o pessoal disse, olha, a disciplina de ética, voltada para a advocacia, ela vai ocupar cerca de 8 dessas questões aí, dessas 80 questões, cerca de 8 questões vão ser sobre ética. Então é bom você dominar bastante ética, porque aí você gabarita essas questões de ética, já vai ter um número bom de questões ali acertadas, e aí já está mais próximo das 40 que você precisa, né? Então o que é que eu fiz? Eu comprei um livro de ética, do professor Paulo Machado, acredito que o nome é 10 em Ética, vou deixar aqui na descrição o link. Então com esse livro, 10 em Ética, eu dei uma lida, peguei a base teórica que eu precisava sobre essa disciplina, porque, pelo menos na UFAL, eu vi na graduação, mas de uma maneira bem superficial mesmo, apenas para você saber que existe aquilo dali, a gente não viu nada aprofundado, né? Então, para o exame, para poder fazer questões a respeito, eu acho que nada melhor do que ter uma base teórica. Então, essa disciplina eu realmente estudei ela por esse livrinho. E tanto essa como as demais, o que é que eu fiz para poder reforçar a minha base? Eu assisti uma revisão, chamada Revisão Turbo, da CEISC. É um curso preparatório para concursos bacana, capitaneado lá pelo professor Nidal Amadi, pessoal do Rio Grande do Sul. Muito bacana, eles têm uma revisão turbo, que cerca de 15 dias mais ou menos para o exame, eles vão revisando todas as matérias com aulões bem completos. E aí desses aulões eu fazia anotações, tentando ali consignar aquilo que era o mais importante, né, de eu lembrar de cada matéria. E além de tudo isso, eu fui praticando questões pelo QConcursos. Eu ia lá no QConcursos, tem uma aba destinada à questão da OAB, e aí eu clicava nessa aba, vou abrir aqui, ó, vai lá em menu, tá aqui OAB, e aí você vem aqui em questões.
Nesse momento, ele vai disponibilizar aqui para você questões destinadas ao exame da ordem. Você pode colocar os filtros aqui pela disciplina. E aí eu resolvendo, as que eu errava, eu vim olhar os comentários aqui. Que são resoluções que estão constantes aqui no site, mostrando o porquê daquela resposta certa ou errada. E resumindo a teoria daquilo que você precisa saber. Então, meu estudo para a primeira fase foi isso. Fazer questões, pelo que eu concursos. Assistir a revisão da CEISC e ler o livro de ética do professor Paulo Machado. E aí, graças a Deus, eu consegui passar até com a folguinha. Acertei quase umas 50 questões aí nessa primeira fase. Então, beleza, passei na primeira fase. Isso já me dá uma excelente garantia. Por quê? O que é que acontece agora? Se eu tiver aprovação na segunda fase, que é a fase que tem as questões discursivas, mais a peça prático-profissional, se eu passar nessa segunda fase, ok, já estou livre. Mas se eu não passar, só por conta da aprovação que eu tive na primeira fase, lá aquela que eu tinha que marcar as questões e acertar no mínimo 50%, só por causa dessa aprovação na primeira fase eu tenho o direito de fazer de novo a segunda fase, para que eu não perca a segunda fase e tenha que fazer tudo de novo, da primeira fase e depois da segunda. Não, se eu perder na segunda, mas tinha aprovação na primeira, eu tenho o direito de refazer só a segunda fase, entenderam? Eu tenho o direito de refazer só a segunda fase. É isso que se chama repescagem. Então vamos lá. O que é que acontece? Eu, como falei, eu escolhi a parte de direito penal e eu estava bem confiante, porque eu tive de estagiar num escritório de advocacia cujo forte do escritório é o direito penal. Então eu estava bem habituado a trabalhar com a confecção de peças, a trabalhar com as peças mais corriqueiras do direito penal, de identificar, né, no caso concreto, o que é cabível ou não. Por exemplo, eu vejo aqui a situação e eu sei que a peça cabível nesse momento é uma resposta à acusação, porque é a primeira peça a ser oferecida pela defesa após o recebimento da denúncia por parte do juiz. Eu vejo aqui, eu sei que se trata de alegações finais, porque já teve audiência de instrução e julgamento, não teve como fazer a defesa via oral na audiência e o juiz abriu prazo para que a defesa oferecesse as alegações finais por escrito, ou em memoriais, como também é chamado. Então eu sempre tive essa base aí muito boa da parte de fazer peça. Então eu meio que, na minha primeira tentativa da segunda fase, fui presunçoso, né? Fiquei confiante demais e ignorei. Não disse que eu vou nem estar olhando tanto isso aqui, porque eu sou bom de fazer isso aqui, então é uma coisa muito óbvia. Então eu vou estudar mais algumas questões para eu poder realmente fundamentar as decisões, né? Na verdade, fundamentar as teses defensivas que eu vou utilizar. Então eu assisti algumas aulas, voltando para a parte de processo penal, e fui fazer a prova da segunda fase. Cheguei lá, acertei a peça, para mim foi muito fácil, como eu já tinha dito. Porém, tem muitas minúcias que a banca FGV vai cobrar que não necessariamente para a realidade vão fazer tanta diferença, mas para a prova vão fazer. Por exemplo, alguns pedidos na hora de você terminar a sua petição, que são até redundantes, que na prática ninguém faz, mas a FGV faz questão que conste ali. Porque uma besteirinha dessa que você deixou de acertar, você não perde a sua prova, mas você vai perdendo 0,10 daqui, 0,15 dali. Uma pontuaçãozinha que no final de tudo a sua nota vai lá para baixo. E você precisa ter uma média de no mínimo 6 pontos nessa segunda fase do exame da ordem. Então, por conta desses deslizes, dessas minúcias que eu não estudei, eu tirei 5,75 por 25 décimos. Eu fiquei muito doente. Aí eu contratei uma empresa que era especialista em recursos para ela avaliar a minha prova lá, o gabarito e a correção da FGV e tentar recorrer para que a nota subisse. Não foi em vão, só fiz gastar dinheiro e perder tempo. Então tive que realmente me preparar para fazer a repescagem sob pena de, se não passasse, tem que fazer tudo de novo. Então eu disse, não, essa aqui eu vou agarrar com unhas e dentes essa chance para passar e me livrar. Então o que é que eu fiz? Comprei um livrinho do professor Nidal Amado, aquele mesmo cara do CEISC que eu tinha assistido só a revisão turbo para a primeira fase, que estava disponível no YouTube, que é gratuito essa revisão turbo. Aí eu comprei o livro dele, eu vou mostrar aqui para vocês, né? O livro dele é o Direito Penal, Teoria e Prática. Né? Comprei, obviamente, a edição mais antiga, mas daqui é a edição mais nova. E, com base nesse livrinho, eu me preparei bastante para entender a parte geral do Código Penal, né? E a teoria correlata, obviamente. Então, entender o que é uma exclusão de ilicitude, o que é um erro de tipo, o que é uma legítima defesa, mas entender não só de ter aquela noção, mas de saber conceituar, de saber lidar com um problema, no sentido de eu dissertar teoricamente sobre uma questão que me seja proposta. Não é tipo assim, na fase na primeira fase, na prova objetiva, você com uma noção bem superficial, você consegue identificar se naquele caso é ou não, não precisa justificar nada, é só marcar.
Para a prova discursiva, você tem que ter uma noção para você dissertar a respeito do tema. Ele vai colocar uma situação, um caso concreto, e você vai falar, nesse caso aqui, o cidadão não pode ser punido porque incide aqui um excludente de ilicitude, em decorrência da legítima defesa, por exemplo. Então, você vai ser fundamental o porquê. Então, para isso, eu precisava ter uma maior base teórica. Então, eu estudei por esse livrinho. E, para a questão da peça prático-profissional, eu comprei um curso só de segunda fase do CEISC e estudei efetivamente aquilo ali que eu precisava ter visto, que eu não vi com afinco, né, na primeira tentativa. Então, eu estudei melhor algumas minúcias que deveriam constar na elaboração da peça, detalhezinhos que eu não poderia errar, tudo aquilo visando aumentar a minha pontuação. Então, aí eu fui lá, refiz a segunda fase e passei com folga. Então, em suma, mas tudo que eu quero dizer para vocês é isso aqui. Primeira fase, fazer questões, até dizer basta. Se você tem outra plataforma de questões aí, pode utilizá-la à vontade, mas eu utilizei o que concurso. Eu sou assinante lá e é uma plataforma muito boa. Estudar a disciplina de ética, que é uma coisa que a gente não vê bem na faculdade, e você acertando ética, você vai acertar aí quase 10 questões, né? A grosso modo. Acho que são 8, se não me engano. E praticando isso daí tudo, quando chegar na reta final do período para você fazer a primeira fase, você vai ver a revisão turbo do CEISC. São 15 dias, se não me engano, de revisão antes da prova. Vale a pena assistir todas as aulas, se organizar direitinho. As aulas acontecem no horário noturno, geralmente. E nos finais de semana eles dão um intensivão, que é o dia todo lá, manhã e tarde. Vale a pena fazer isso. Para a segunda fase, se você for fazer penal, como eu, compra o livrinho do professor Nidal Amari, dá uma estudadazinha. Tem que dar a parte geral do Código Penal, né? Consequentemente do direito penal também. Você tem que estar dominando aqueles estudos, tentativa, crime tentado, né? E crime consumado, erro de tipo, erro de proibição, legítima defesa, tudo isso daí, as circunstâncias atenuantes e agravantes, né? As gerais, tudo isso aí você tem que estar dominando muito, muito mesmo. E pelo livrinho do professor Nidal, você vai conseguir sair de uma maneira bem objetiva. Além disso, eu procurei dar uma estudadazinha legal para a segunda fase por meio do cursinho. Estou sendo bem redundante aqui de estar falando mesmo para que fique massificado na cabeça de vocês aí, para não esquecer, para saber o que é eficiente. Outra coisa, né? O seu vademecum é uma coisa muito importante também. Eu comprei esse vademecum aqui que eu vou mostrar para vocês, também da CEISC, né? Do professor Nidal Amari, o vademecum penal, que ele vem com essa ferramenta aqui que é o Marca Fácil, né? Esse Marca Fácil você vai colocar, que ele vai facilitar para que na hora do exame da ordem você consiga localizar rapidamente o dispositivo legal que você procura. Eu quero o Código Penal, eu vou rapidinho no Código Penal e localizo. Quero Constituição Federal, vou rapidinho nela. Quero Lei Maria da Penha, enfim, você vai marcar e você vai, à medida que você vai afixando esses adesivos, se familiarizando topograficamente, geograficamente, vamos falar assim, com o seu vademecum, para você poder localizar facilmente na hora da prova. Hora da prova não é hora de perder tempo, você vai ver que é uma briga imensa para você fazer lá 4 questões dissertativas sobre o tema lá, mais a peça prática profissional. Começa pela peça prática profissional, faz ela direitinho, depois vai para as questões e tenta equilibrar o tempo. Se vê que está gastando tempo demais numa questão, tá ali quebrando cabeça nessas discursivas, deixa a questão lá por último, vai para outra que sabe fazer, preenche tudo direitinho. Na hora de colocar na folha de resposta, não tem problema se inverter a aula, você coloca o número da questão e a resposta ao lado, o examinador vai saber. Errou, passa um traço ali reto, evita estar fazendo qualquer coisa que identifique a prova que você dê a entender para a FGV que você está facilitando, que alguém identifique aquela é a sua prova, senão eles podem te eliminar do certame. E também pega o teu vademecum e vai marcando ele com marca-texto, com sublinhamento, acompanhando as aulas do que o professor está ministrando, você vai marcando ali também, porque isso aí tudo vai te ajudar na hora de você fazer a sua prova, sobretudo na peça prática profissional, você vai ter que construir teses defensivas, né? Mostrar que, nesse caso aqui do meu cliente incide a exclusão de ilicitude, nesse caso aqui ele incorreu em erro de tipo, em erro de proibição, esse tipo de questão aí você vai lá. Aqui é cabível o recurso de apelação, porque teve uma sentença penal condenatória, eu quero recorrer para o TJ, então eu tenho que fundamentar onde está previsto esse direito de recorrer e que o Tribunal de Justiça é o órgão competente para apurar. Está no artigo tal do Código de Processo Penal. Então tudo isso aí você vai marcando no seu vademecum para que você localize facilmente na hora da prova. Eu me lembro que na época que eu estava me preparando para o exame, uma prima minha me perguntou, olha, tu tem um vademecum para me emprestar? Isso na véspera do exame. Eu disse, tenho até um sobrando aqui, mas não vai servir de muita coisa, porque você não tem conhecimento nenhum sobre o vademecum, você não marcou nada, você não está familiarizado onde encontrar cada coisa, não é assim. O preparo para o exame da ordem, você tem que ter essa familiarização com o seu vademecum,
para localizar aquilo ali de maneira rápida. Não pode perder tempo, não pode estar de brincadeira. E aí o Vademecum também tem que ter um cuidado com a marcação para que eles não entendam, né? Eles, a FGV, não entendam que você está estruturando uma peça. Tem que deixar claro que você está marcando para poder destacar os dispositivos que vão ser úteis na elaboração das suas teses. E no mais é isso daí, né? Eu acho que eu consegui resumir bem o caminho que eu fiz para conseguir ser aprovado. Quando eu fiz nessa segunda tentativa da segunda fase, passei com folga e tirei quase 8 pontos. Não é nenhum notão, né? Mas assim, para mim o que importa é ser aprovado. Como eu falei, eu não posso me inscrever atualmente nos quadros da OAB, porque eu exerço profissão incompatível com a advocacia. No momento sou militar ativa, não pode. Mas está aqui meu certificado de aprovação. Vou deixar ele aqui para vocês darem uma olhadinha. E, vamos dizer assim, a bala está na agulha, né? Numa expressão bem vulgar aí, né? A munição tá na câmara, para quem é técnico aí. Tá aí tudo já certinho para quando for o momento eu poder me inscrever, né? Vamos supor, solicitar uma licença sem remuneração da polícia, pedir exoneração, passar em outro cargo público que permita conciliar com a advocacia, enfim. Eu acho bom você, assim que possível, prestar logo o exame da ordem, fica livre, pega seu certificado de aprovação, porque acontece como foi em 2015, mudou o Código de Processo Civil. Teve a reforma trabalhista em 2017, 2018, se não me engano. E aí a legislação muda tão bruscamente que se tu for ter que se preparar para isso tudo de novo, vendo de uma maneira totalmente diferente do que você viu na graduação. Então acho que quanto antes você fizer o exame da ordem, se livrar, melhor. Ainda que você não vá se inscrever na OAB agora. Tenha seu certificado de aprovação, guarda ele consigo. Quando for o momento de você poder se inscrever, já está com todos os requisitos preenchidos. Então, é isso daí. Espero ter contribuído com a sua preparação para o exame da ordem, quem está fazendo aí, quem já fez a primeira fase, falta fazer a segunda, quem vai para a repescagem, quem não tem nem ideia disso e quer se aventurar em prestar esse exame para ficar logo livre, quem quer se inscrever no exame, ser aprovado e depois se inscrever logo na OAB para advogar. São as contribuições aí de alguém que passou pelo percurso, que pagou a etapa, né? Como a gente fala aí na vida militar, tá ok? Então, um abraço e tamo junto. Estaremos sempre por aqui com novos vídeos, ok? Acompanhe nosso canal em breve com um projeto bem bacana aí de conteúdo de direito penal para vocês.